Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. E nós também temos uma parceira aqui, a Chácara Pôr do Sol. Localizada em Santo Amaro da Imperatriz, aqui em Santa Catarina, ela fica disponível para locação o ano inteiro. Para você que quer reunir os amigos, reunir a família, fazer aquela festa da empresa, tem inclusive piscina aquecida, então dá para usar até no inverno e se jogar lá com a galera. É só entrar também em contato com o link que está na descrição do vídeo e vocês vão ter direito a 10% de desconto dizendo que viram aqui no Melanie Talk Show. Hoje eu estou conversando com neuropsicólogas. Olha que chique, gente. A gente vai conversar muita coisa aqui. E, inclusive, depois eu quero que vocês deixem nos comentários se tem alguma dúvida e vão lá nas redes sociais delas tirarem todas as dúvidas de vocês. Porque vai ser um conteúdo de enriquecer. Eu adoro quando eu converso com psicólogas aqui. E hoje eu estou conversando com a Kate Ferreira e a Remy Martins. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui para a gente conversar nessa tarde. Gente, já aconteceu tanta coisa aqui hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço. Primeiramente, boa tarde. Obrigada por abrir o espaço para a gente, né? Trazer um pouquinho desse momento nosso na clínica e tá trabalhando dentro do processo de avaliação, né? Sim. Obrigada também pelo convite. Acho que vai ser um papo bem legal. Eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês, porque neuropsicóloga, como é que chega? Como é que escolhe essa profissão? Primeiramente, a gente passa pela graduação da psicologia, né? E um período de 5 anos, né? Uhum. Após esse período, vem a pós-graduação. Tem uns que vão para avaliação psicológica. Eu, no meu caso, escolhi desde o processo, no início da faculdade, a questão avaliativa, né? Uhum. E aí me dediquei muito à questão de avaliação, onde eu fui buscar o processo da pós-graduação em avaliação neuropsicológica. Tá. Né? Eu me formei nas Salesianas, né? E depois eu fiz a minha graduação no Albert Einstein, em São Paulo, né? E foi um processo muito bacana, de muito aprendizado, até porque hoje em dia a gente percebe essa necessidade, um olhar mais crítico, né, da parte do psicólogo, não somente olhar as emoções, mas a gente olhar ele num todo, esse paciente, né? Desde a parte cognitiva, comportamental, a parte física, orgânica, né? Uma junção, não somente, como se diz, uma partezinha, né? Uma caixinha, onde eu corto. Não, eu tenho que olhar ele num todo. E a neuropsicologia, ela traz muito isso para a gente, né? Esse movimento, né? Até para que a gente possa ter um direcionamento melhor, seja no seu diagnóstico, nas terapias, né? Enfim, para o dia a dia, essa é a organização do paciente. Uhum. E para ti, como é que foi entrar na psicologia e depois escolher essa área? Eu fiz a minha graduação ali na Unisul, me formei no finalzinho de 2022. E logo depois, durante 2023, nunca imaginei que eu ia para avaliação, na verdade, isso foi uma surpresa. Acabou que processos pessoais também entraram na jogada, eu fiz uma avaliação também. E eu pensei, tá aí uma área que eu acho que seria legal. E para psicologia foi porque eu entrei em contato com a terapia, né? E ajudou muito. E aquela coisa eu quero poder fazer isso também. A neuro é a mesma coisa. E foi onde, ali final de 2023 para 2024, eu iniciei. E agora, recentemente, finalizei ali a especialização na neuro. E tem sido bem interessante, né? Que nem a Kate falou. E eu acho que, pelo menos nos últimos 10 anos, se a gente olhar, está tendo, né, não largar de mão, mas olhar para além do manual e uma série de regrinhas de um diagnóstico e olhar a criança para a família, para o recorte social, recorte de raça, de gênero. Tudo isso é muito importante até para entender o próprio diagnóstico, né? O próprio TEA, o próprio TDAH, como que ele está sendo olhado ali. Então, foi muito dessa curiosidade também. E que legal que tu trouxe isso, né? Da minha vivência, daí eu fui buscar e vi uma oportunidade, vi uma área para atuar. Porque daí te dá ainda mais vontade de ver o paciente e dizer, nossa,
talvez eu já passei por isso, a abordagem que eu gostaria de ter é essa, então eu vou levar para eles, que deixa ainda mais especial, né, a atuação, porque realmente profissionais faz faculdade, enfim, tem de todos os tipos, né, mas amar a profissão, entender, estar ali de verdade é um diferencial, né, é o que as pessoas precisam, principalmente na área que vocês atuam, que são as crianças, né, vocês principalmente, ou não, tô errada, vocês... No meu caso, eu trabalho com um adulto. Adulto, Foco tá. em adulto, totalmente, desde o começo Desde das o começo. avaliações, assim. Então imagina, aquele adulto que talvez quando criança não recebeu porque tinha um preconceito. Hoje não, né? Hoje eu vejo que as pessoas procuram mais terapia, mas antigamente tinha um preconceito de se procurar um terapeuta. Ai, mas o que está acontecendo que está aí na terapia? Justamente por não procurarem terapia lá atrás, que os adultos hoje tanto precisam, né? E daí na parte das crianças, como é bom também ter esse olhar de... Vamos começar lá no comecinho, lá no início, para daí, né? E como é que o caminho de vocês se cruzaram? Foi na clínica? Então, na verdade, eu comecei um trabalho numa clínica em São José. E a partir desse trabalho eu encontrei o parceiro, o companheiro da Remi, né? Que hoje trabalha conosco, né? Que é um querido, que é o Lincoln. E a partir desse momento, a Remi faz parte da nossa equipe, né? Uhum. Então, assim, como a Remi, ela tem bastante esse olhar dentro da parte avaliativa com o adulto, e eu venho mais no olhar infantil, não que não faça na parte adulta, mas é melhor, né, a gente ter. E a minha paixão é desse momento da criança, porque ali a gente consegue visualizar todo o percurso que muitas vezes ficou essas fissuras em abertos, né? Seja no seu processo do desenvolvimento motor, da linguagem, cada parte, lógico, tem o profissional especializado, mas a gente consegue ver ali no processo de avaliação onde está essa defasagem para poder encaminhar esse profissional. E, logicamente, ele vai ter esse caminho, né? Vamos começar desde cedo para que lá no adulto tenha menos, vamos dizer, problemas e dificuldades, né? Mas mesmo assim ainda acaba, porque, como você disse, Melaine, há ainda muito preconceito, né? Há ainda muito sobre, quem vai no psicólogo é doido, né? Quem vai no psiquiatra é doido, né? E não é. Na verdade, é se entender, procurar mesmo o que eu posso fazer para mim, enquanto ser humano, para que eu possa melhorar, né? Em alguns casos, a gente observa muito isso nas pessoas, essa dificuldade de se entender. Então, ou eu vou para uma compra compulsiva, ou às vezes, um alimento, é tudo nos excessos. E muitas vezes aquilo que necessariamente precisava ser trabalhado de uma forma mais funcional, mais assertiva, acaba ficando. Então, vai tardando esse tratamento, né? E, consequentemente, a gente vai tendo dificuldades, seja na vida minha social, no trabalho, na parte educacional, acadêmica, né? E conjugal também, Sim. né? Então, é um ponto crucial que a gente precisa hoje estar olhando de forma diferente. Hoje, falando dos adultos, né? Quais são os principais pontos que chegam assim para ti, que tu olha, ou que o adulto não percebia, mas que ali já tinha algo que precisava ser tratado, ser olhado com mais atenção? Porque às vezes a gente tem de não perceber, como tu falou, uma compulsão, algo nesse sentido. Enfim, tem N coisas, né? E vai deixando uma seletividade alimentar, que às vezes em adulto que daí tu vai descobrir que não, era alguma outra coisa. Isso, tem muito uma questão, eu gosto muito de falar desse tema, que é uma questão de gênero. Quando chega no consultório para avaliação uma mulher, e quando chega no consultório para avaliação um homem, a tendência é para caminhos bem diferentes. Quando chega uma mulher, quando se fecha um diagnóstico, por exemplo, para TEA, a gente vai ver que lá atrás ela era a criancinha que era super organizada, que dava super orgulho para a família. Olha como essa minha filha mantém os brinquedos dela organizados, tudo enfileiradinho, né? Deixa tudo organizado. Olha como ela só é introspectiva, ela só é tímida, né? E isso é um comportamento que a lente que a medicina, né, em geral, tende a colocar para olhar para a menina, que isso é normal.
isso é da menina, a menina é assim, a menina nasce assim. E quando um menino apresenta o mesmo comportamento, não, como assim? Tem um menino de 5 anos que é organizado. Um menino de 5 anos não é organizado, né? É para estar correndo, é para estar gritando. O meu filho não grita, né? Não pula, enfim, ele é introspectivo, temos um problema, vamos levar no médico. E daí ele é identificado, por exemplo, TEA precocemente, mesmo de nível 1 de suporte. E quando chega uma mulher já que daí passou por inúmeras psiquiatras de diagnóstico de ansiedade, borderline, acaba esbarrando muito no borderline, a gente vai montar toda essa historinha e a gente vê que era essa criança reclusa, que era essa criança super organizada, perfeccionista, fresca da alimentação, não come nada, né? Que vai enfrentar problemas de bullying, geralmente na escola, que pode até ter um desempenho acadêmico muito bom, mas daí a questão social vai estar muito aquém do desempenho acadêmico, então vai ter problema de relacionar com as pessoas, ou vai passar por relacionamentos abusivos, isso é bem comum também, né? Então, eu estou falando para mulher, para o homem, daí às vezes vai para o outro lado, né, nesse sentido. Mas é muito desse recorte que eu acho interessante. Geralmente vem mais mulheres para o consultório para eu avaliar. É o movimento que eu acho que está sendo mais perceptível mesmo de ter um aumento do diagnóstico tardio, né, que a gente chama. Justamente por isso, essa negligência que lá atrás a menina vai aprendendo a mascarar, né, o que a gente chama de mask, então vai aprendendo conforme vai dando para passar batido como normal, não que seja normal também, né, mas essa questão do que a gente chama de normal. Sim, e ela trouxe já alguns pontos para detectar na infância, né? Mas tem algum outro ponto assim que chega e que os pais ainda assim duvidam, que apesar de mostrar ali, olha, mas ele tem esse comportamento, então o quadro é esse. Aí os pais, não, mas isso aí, como tu falou, né? Ou é uma criança fresca que não come, ou ela é super organizada, tá dentro da... Tem alguma coisa assim, não? Sim, é bem bacana isso que a Remy trouxe, porque na infância, muitas vezes, a gente em casa, eu tenho um caso muito assim. A gente só come isso, Kate. Então, assim, ele não come, então ele tem seletividade alimentar. Espera aí, é uma seletividade, é uma preferência, porque a rotina de vocês pais acontece dessa forma. Então, ele não tem essa inserção do alimento. Vamos levar para a parte do alimento, né? Ou, por exemplo, a questão de tecidos, porque a criança tem uma questão de tecidos também, né? Essa parte mais sensorial dela. E a parte comportamental, muitas vezes, como a Remy trouxe ali, ele alinha, ai, que bonitinho. Ele gosta só de brincar com Lego. Tá, então eu vou dando cada vez mais Lego. Então eu estou reforçando aquela possibilidade. Eu não trago outras perspectivas para essa criança. E aí, quando o pai, ou seja, a criança começa a crescer, o pai começa a observar que ele não vai em busca de novas oportunidades. Ele sempre quer a mesma coisa. E daí ele fala, não, mas isso é normal. Não, não é normal. A gente precisa entender assim, o que se torna normal? Quando não me causa desorganização. Então, por exemplo, eu não entro numa crise comportamental, eu não tenho uma crise dentro dessa, vamos dizer, uma patologia não identificada ainda, não diagnosticada. Então, isso, muitas vezes, os pais ficam muito perdidos nesse contexto. Mas é preciso entender a minha rotina enquanto pai. Muitas vezes, eu não tenho tempo. Vamos pensar, desse tempo do trabalho. Eu sei, eu sou mãe também, então acaba tendo essa dificuldade, muitas vezes, da nossa rotina. Mas quanto tempo dentro de 8 horas, quando eu chego em casa, do trabalho, enfim, eu tiro para brincar, para construir, para trazer perspectivas para essa criança, tirando, né, ou diminuindo a questão da tela. Eu sabia que a gente ia chegar na tela em algum momento nessa conversa. Então, assim, por que eu trouxe a questão da tela? Eu tô com uma criança vai fazer 2 anos, tá? E numa atividade que eu fui fazer, a mãe estava presente. A mãe disse que ele não usa tela, tal. Eu falei, tá bom, ótimo, maravilhoso. De repente, a gente colocou uma música porque eu precisava, nesse processo de avaliação, que eu queria ver o comportamento dele. Para ver, né? Quando eu terminei e disse, agora acabou, agora a tia vai guardar o celular. Aí ele mostrou o comportamento. Não
não aceitação. Quando ele veio e ele começou a mãe parou e analisou aquele comportamento. Mas eu não dou o celular. Da onde está vindo isso, né? É super importante a gente entender esse contexto, o quanto que a tela também contribui e tira essa criança dessa contextualização do desenvolvimento dela infantil, né? O brincar, né? O desenvolver, a ter essa interação, né? Ali entre 1 ano a 3 anos, né? É a primeira infância, então ela é muito importante nesse processo. Eu até brinco muito assim, dos 3 anos para frente, é a idade assim da pré-infância criança, vamos dizer. Porque ele está saindo desse processo bebezinho, desse 1 ano a 3 anos, então ele vai aprender a lidar com os nãos, com a frustração. Então, é onde a gente vai fazer esse corte. E é importante que os pais consigam compreender, mas também buscar ajuda. E muitas vezes vem a negação. Sim. Porque eu constituí na minha gestação um filho perfeito, o que eu desejo para ele. E muitas vezes não vem de acordo com como eu gostaria. Quebra uma expectativa, né? Tem essa quebra, exatamente. A gente tem pais, eu tive aí, né, eu e o meu colega, o Lincoln, a gente, na nossa caminhada, nós tivemos pais, né, em específico, a qual abandonou o caso, né? Ou ficou só o pai, ou ficou só a mãe, por não saber lidar com essa situação, né, do diagnóstico do paciente. E nós tivemos um paciente em comum que, esse caso para mim é um caso muito bacana, onde ele não se alimentava, não era tudo muito batido os alimentos, né? E a gente se propôs dentro de 1 mês, né, a desenvolver essa parte dele conseguir, a parte comportamental, a parte aí dele conseguir estar trabalhando essa mastigação, a parte sensorial dele, né? A pega. Então, assim, precisava-se de uma equipe toda, né? E isso era tudo cronometrado. E, de repente, em 4 dias, a gente viu já um progresso. Então, foi uma dedicação que nós tiramos, eu e esse meu colega de trabalho, de falar, não, vamos colocar um cronômetro, era ali, dava, batia o horário, a hora do lanchinho, a hora disso, porque ele não tinha o hábito, então foi desenvolvido isso com ele. E quando trouxe isso para o pai sentado, chorando, eu falei, Kit, eu não acredito. Acredita, dá certo. Demanda, mas a gente consegue. Então, muitas vezes, a gente vai precisar, né, trabalhar esses pais, para que não chegue na fase adulta, encontre essas dificuldades, né? Eu já trouxe esse tema aqui outras vezes e eu sempre falo a mesma coisa. Pais, procurem psicólogos também, né? Não levem só os filhos, porque a gente vê cada vez mais por medo, por quebra de expectativa, enfim, pais que vão se negligenciando, né? Sim. O comportamento deles afeta o filho e eles não percebem. Então, para que o trabalho da neuropsicóloga dê certo, os pais têm que estar alinhados com isso também. Vocês vão poder falar muito melhor do que eu. Mas é importante lembrar aos pais que eles precisam também de um tratamento, de um acompanhamento, de entender o que realmente se passa com o filho deles, né? Porque uma coisa é, vocês vão fazer o trabalho com as crianças, vão explicar aos pais, ou com o adulto, né? Vão explicar o que acontece, mas tem toda uma rotina em casa, tem toda uma... A sogra da minha irmã trabalha, ela é 2ª professora, e ela trabalhava com uma criança autista e que a criança não se vestia, não amarrava cadastro, nada sozinha. Aí ela começou a notar que a criança sabia fazer, conseguia fazer, e ela disse, não, pega os teus tênis, bota o tênis. Ah, não consigo, não, vamos lá, eu vou te ajudar, mas em 1 semana a criança estava botando o tênis sozinho. Aí quando a mãe chegava, que às vezes estava brincando, ela sentava no chão e esperava a mãe vir vestir ela. E daí ela, olha mãe, a criança consegue, né? Então tem, lógico, como tu falou, é muito difícil para quem tem a criança em casa organizar uma rotina, né? Falar é muito fácil. Eu não tenho, vamos dizer assim, lugar de fala, como o pessoal diz aí, porque eu não passo por essa situação. Mas o que eu quero trazer é que tem possibilidades, né? Vocês vão poder falar melhor do que eu, dos pais conseguirem ajustar essa rotina junto com a criança. É difícil, é muito difícil, mas é necessário também, né? Eu gosto muito de dizer assim, que não é difícil.
é desafiador. Desafiador. Porque, assim, eu sei, nós convivemos muito pouco tempo, 1 hora, né? Tem crianças que a gente acompanha 2 vezes na semana, 1 vez na semana, a cada 15 dias. Né? Tem uma série de coisas que também interferem, seja o financeiro, seja a rotina dos pais. Mas quando se tem esse olhar com os pais muito presente, a criança ela se desenvolve. Vou trazer uma situação ali no espaço onde a gente atende hoje. Os pais participam muito lá dentro da clínica. Né? Então, assim, é um espaço mais humano. Eu diria assim, não é tão automático, tão mecânico, né? Então, eles estão ali muito próximos. Então, eles participam, eles conversam com a terapeuta, porque nós temos psicopedagogas, nós temos fono, nós temos TO, mas trabalhamos todo mundo em conjunto. Temos o doutor André, que também trabalha, presta serviço ali junto com a gente, está sempre nos acompanhando. Então, é um trabalho que fica os pais participativos. Vai ser um 100% por parte? Não, mas a gente tem aí, vamos dizer, uns 60%. Tem, sim, essa questão, muitas vezes, de ter esse rebaixamento, né? Tem, acontece. Mas a gente entender quantas vezes nós não temos também. A gente não vai estar 100% todos os dias. Porque precisamos entender que nós somos seres humanos, então a gente não está criando um robô. Sim. Lidando e trabalhando nesse desenvolvimento com adultos e com crianças, né? Temos crianças e adultos lá. Então, é importante a gente pensar o que eu posso, dentro da minha rotina, né, ajustar. Né? Muitas vezes eu escuto os pais dizendo assim, Kate, é muito difícil, porque eu tenho que chegar, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que isso. Eu falei assim, qual é o momento que você sentou e parou e saiu do celular? Porque meu esposo chega, ele já pega no celular, e aí eu já estou fazendo, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar 15 minutos que seja, para você observar a diferença. Aí esse meu paciente, ele não lia. E a mãe estava desesperada, porque todos da sala liam, mas ele não. E aí eu falei assim, faz o seguinte, tu vai fazer por 1 semana, você vai escolher um livro, e ela tem uma rotina corrida, tanto ela quanto o pai, e vai começar a ler. O celular guarda em cima do armário, esquece. E aí ela começou a fazer. Primeiro ela, aí depois o pai, e aí o filho começou a falar, mas o que está acontecendo? Ia lá na sala, a mãe estava lendo. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, ele chegou e perguntou, mãe, o que você está lendo? Aí ela contou. Aí ele foi no pai. Pai, o que você está lendo? Aí ela falou assim, ele olhou para ela e falou assim, então eu quero ler também. Viu? E aí, depois dessa semana, se passou, eu acho que uns 15 dias, ele começou a ler. Mas ele começou a ler dentro da escola. E aí ele trouxe. Eu fui fazer uma visita na escola, foi formidável. Formidável ver ele ali e vendo a prof também, era uma prof de inglês, totalmente didática. Então a mãe falou, Kate, aquilo ali foi uma mudança, um start. Eu não estava percebendo aquilo. Por que eu bato na teclinha ali da tecla do celular? Isso, a gente precisa ter o cuidado. Mas meu filho só come vendo a tela. Ele falou assim, mas ele nasceu vendo tela? Aí, opinião, né, de quem não tem formação nenhuma na área, mas é igual assim, meu filho só come tal coisa, mas quem é que vai no mercado comprar? Para levar para dentro de casa, né? Ou o negócio do celular. Realmente, quando os meninos começaram a ir, eu tenho 2, né? Começaram a ir para a escolinha, agora tem umas 3 semanas, em período integral. Foi bem desafiador para mim, né? Que eles, tudo certo. De manhã, quando eu ficava em casa, eu pensei assim, vou dar agora tudo que estava atrasado, vou fazer. Só que eu pegava o celular, mensagem de um, mensagem de outro, e não sei o que, tinha que resolver coisa. Quando eu via, eu não conseguia. Eu começava a lavar uma roupa, parava no meio do caminho, a roupa batendo, mas aí eu esquecia de estender. Daí eu ia fazendo... Eu disse, não, eu vou agora deixar o celular durante a manhã de lado, só as ligações de emergência, deixei no alto ali, né? E vou focar no que eu tenho que fazer. Então, se nas tarefas básicas, nossa, de casa, a gente já se perde, imagina quando tu tem a tarefa de educar, de criar uma criança, né? E isso foi até uma coisa que a professora do meu mais velho, que tem 3 anos, chamou a atenção. Ele disse, mãe,
Ele é a única criança da sala que pega livrinhos por conta própria para ler. E ele monta historinhas, né? Quando ele tá brincando, ele monta historinhas. Porque a gente percebe a criança que fica muito tempo na tela e a criança que quase não fica com tempo de tela. E realmente, pais, assim, ó, a gente dá tela, eu dou tela. Porque às vezes tá numa confusão, tu tem que fazer a janta e eles estão ali no meio das pernas. Vamos ver lá o desenho do Mickey e a casa do Mickey. Aí boto o Mickey, eu faço a janta, tiro o Mickey e todo mundo vamos jantar. Mas o dia inteiro realmente é muito prejudicial. Não só para as crianças, para a gente. E por mais que fale isso todos os dias, ainda tá tão difícil, né? A inteligência artificial parece que faz a gente grudar cada vez mais. Porque antigamente tu ia no banco, tu perdia 1 hora, né? Tu ia no banco, na lotérica, pagava o negócio, vinha em casa. Hoje não, hoje todo mundo faz pagamento pelo celular. E o período que tu perdia entrando no carro, sei lá, indo a pé até o banco, conversando com o fulano que estava na fila, pagando, aquela 1 hora e meia, tu não tem mais. Hoje tu faz em 5 minutos, então tu tem mais tarefas no teu dia. Então quando tu tem uma criança, ou um adulto, né? Aí eu queria muito que tu trouxesse alguns aspectos do adulto, porque a gente não percebe isso, como tu falou, a questão da organização. Tem um desembargador aqui de Santa Catarina que recentemente ele foi diagnosticado com autismo. E ele fala muito disso, que como foi tardio, né? Que poderia ter sido diagnosticado antes. Mas a gente não nota, né? Tu falou que da mulher é mais perceptível do que do homem, enfim, dependendo do gênero. Mas o que a gente pode notar? O que tu acha assim que é um estado de alerta? Seria realmente... Claro que cada... Como é que se fala? O autismo é de uma forma, o TDAH é de outra forma, enfim, né? Cada um tem a sua... Mas o que a gente pode ter de sinal, assim? Ó, você é um adulto que organiza tudo e fica extremamente irritado. Isso seria um sinal? É muito... Relativo? Caso a caso, é muito uma questão, ainda mais no adulto, e que nem você falou, hoje a gente tem o celular. O celular, ele é um fator aí que entra na questão da avaliação quando o adulto chega. Eu tô desatento, eu tenho TDAH. Tá, mas quanto desse tempo você tá passando na tela, quanto realmente você teve um prejuízo na infância, no aprendizado por causa de desatenção. Às vezes essa desatenção começou há 2, 3 anos atrás e a pessoa acha que é um TDAH. TDAH é um transtorno que vai aparecer na infância, né? O autismo é um transtorno que vai aparecer na infância. Então, olhar hoje, a pessoa ela tem alguma questão que ela está trabalhando há anos, que ela sente que ela tem prejuízo no conversar, no socializar, atencional, mas ela tem um histórico já desde pequenininha, ou alguma coisa lá atrás não estava muito certa, aí a gente tem um motivo para vamos investigar, vamos ver o que tem aí. Porque, de novo, são transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem que ver se eles estão presentes desde o neurodesenvolvimento. Então, desde a gestação, desde o nascimento, falou, andou, com quantos anos andou, engatinhou, pulou, engatinhar, isso também é coisa de se levar em consideração. Então, é muito dessa pessoa tá num processo psicoterapêutico, tá com acompanhamento médico, olhar hoje o que ela tem, o que ela já passou na vida. Esse desembargador, por exemplo, né, ele pode ter questões de ansiedade social, ele pode ter questões que, quando a gente vai ver e vai olhar para trás, a gente percebe que quando criança tinha dificuldade de comunicação, tinha dificuldade de entender questões sociais, de entender dinâmicas. Geralmente essa coisa quando a gente fala do TEA, do nível 1 de suporte, ele é muito difícil de conseguir identificar e ter certeza de que era aquilo desde o começo, mas, de novo, vai ter sinais desde a primeira infância dessa pessoa. Entendi. Então, o autoconhecimento é a chave de tudo. Com certeza. Porque conhecer a própria história, ter diálogo com a família também ajuda bastante. Quando eu era pequena eu fazia isso, como é que era, né? Como é que era na escolinha. Tudo isso ajuda bastante. Porque eu acho que, então, realmente é essa chave, né? O autoconhecimento. E daí, que bom que a terapia tem ficado mais próximo das pessoas. A internet ajudou também muito nisso, né? A gente vê aí muitos psicólogos falando e as pessoas falando abertamente, a terapia tá em dia. Então, trouxe isso de uma forma mais leve, né? Mas como realmente é complexo, né? Porque eu confesso que eu não sei. Claro, tu escuta a mãe falar tu era assim, tu era assado, ainda mais agora que a gente tem filho, daí fala, tu era igualzinho, fazendo isso aqui. Mas a gente não para perguntar, será que eu sempre não gostei de feijão? Não gostei de comidas assim, assado?
Ou será que eu sempre fui desorganizado? Ou o contrário, né? Será que eu sempre fui extremamente organizado? A gente não... Sei lá, eu pelo menos, né? Nunca parei pra analisar isso. E quando começa a atrapalhar, que daí é principalmente o momento de tu ir buscar, né? Isso, a gente chama de transtorno porque causa um transtorno na vida dessa pessoa. Né? Se não causasse, estaria tudo bem. Estaria tudo bem. Então, é muito disso, de ter o autoconhecimento, de ir num profissional que sabe o que está fazendo, né? Que sabe que tem que ter todo um histórico, que sabe que tem que ter todo um checklist que tem que passar, né? Então, tem toda uma questão também de ter uma sensibilidade em relação aos recortes, né? Que eu trouxe, gênero, raça, classe, tudo isso é muito importante. Mas para o adulto é essa questão de se conhecer, entender e ter o auxílio de um profissional que sabe o que está fazendo. Nesse sentido. O pessoal tem muito medo que, assim, mas hoje em dia tudo é diagnóstico. Porque a gente escuta muito isso, né? Hoje em dia qualquer coisa é diagnóstico. Então, realmente tem que saber, vai em 1, 2, 3, confirma aquele diagnóstico, né? Mas confirmando o diagnóstico, pelo menos dá mais atenção, né? Principalmente os pais, enfim. O adulto, eu acho que tem mais discernimento de dizer assim, aceitar, né? Eu acredito, ou não? Mais eu acho ou que menos. tem mais ou menos? É engraçado, assim, porque vem como um alívio, mas ainda que venha como um alívio, tem um luto, e às vezes aceitando o diagnóstico ainda não se aceita. Ainda tem essa coisa do, putz, mas se eu fosse normal, eu conseguiria estar fazendo isso, eu ia estar conseguindo trabalhar, né? Eu tenho um paciente que ele lida muito com isso. Hoje ele é afastado do trabalho, né? Mas tu pega lá, infância, uma criança que era muito reclusa, que mal falava direito, que era muito organizado, né? Daí para os pais ele era um menino muito organizado nesse sentido, mas tinha toda essa questão, né? E daí, quando ele chega com o diagnóstico aos 40 e tantos anos de autista nível 1 de suporte, e ele entende que toda a dor de cabeça que ele tinha todo santo dia quando ele chegava do trabalho era por uma questão de ter que estar socializando o dia inteiro, de estar com um barulho de gente falando o tempo inteiro, de não conseguir comer na rua, porque para ele a comida daquele restaurante não era do jeito que deveria ser feita, então ele não se alimentava. Daí chega um histórico de burnout, de afastamento, de depressão, de ansiedade, que lá na frente, né, hoje ele tem essa aposentadoria, digamos assim, mas que traz sentido para a vida dele. Sim. Tá, agora eu entendi que tudo isso era porque eu tinha alguma coisa que eu conseguia lidar até certo ponto, né, conseguia lidar, adoeceu e chegou no momento que com acompanhamento, com um psiquiatra junto, com todo esse olhar, vamos fazer uma avaliação? E coitado, porque poderia ter uma vida tão melhor, né? Antes, com tanta coisa, poderia ter evitado tanto transtorno, tanta dor de cabeça, que nem tu falou, né? Porque realmente eu acho que o pior de tudo é o diagnóstico tardio, né? Quando vem com as crianças, lógico, tem um período de luta, quebra de expectativa que a gente falou, mas tu começa a lidar e tu começa a preparar o mundo para que a criança comece a preparar a criança para que consiga lidar com o mundo, né? Porque, infelizmente, o mundo não vai 100% se adaptar a ela. Ela vai ter que se adaptar ao mundo. Mas o adulto que demora a ver isso, coitado, sofre tanta coisa. E, às vezes, relacionamento com as pessoas, termina relacionamento, começa relacionamento com amigos, com íntimo, enfim... né? Porque não sabe lidar com aquilo ali. É quase um Sheldon, né? Quem já assistiu a série aí do Big Bang Theory, o Sheldon tem muito disso, né? E a gente acha engraçado e acha normal, mas no fim talvez é um nível de autismo ali, né? E que as pessoas olham de fora e... é só mania. Mas não, né? Tanta coisa que poderia melhorar na vida dele fazendo um tratamento certo. E daí, como é que vocês lidam com essas... O primeiro diagnóstico, vamos lá. Como é que vocês fazem para as crianças? Quais são os critérios ali? Primeiramente, a gente faz a anamnese com os pais, né? Tá. Faz esse rastreio que a Remy trouxe. Daí depois vem escolas, profissionais, que ele já faz acompanhamento, porque geralmente ou eles vêm direto do médico, né? Uma solicitação, porque ele vai procurar o médico primeiro, né? Ou da escola. Meu filho está apresentando a questão da atenção. É um ponto que é bem crucial. Isso eu pego bastante no pé dos meus pacientes e pais, né? Por quê?
ele tem TDAH. Vamos olhar esse TDAH? Porque assim, será que essa criança ela não tem atenção? Ou é uma perda de foco? Por quê? Olha quantos estímulos tem. Eu tenho TV, eu tenho tela, eu tenho brinquedos, eu tenho um monte de coisas aqui que me chamam a atenção. Então, eu vou procurar vários estímulos. Eu tenho os estímulos. Só eu não tenho o quê? Foco. Kate, isso é TDAH. Será que é um TDAH? É um ponto para a gente pensar. Outra coisa. Nessa região aqui, tá? Acontece a velocidade de processamento auditivo central. Quando eu passo uma informação, essa criança ela vai elaborar, ela vai memorizar, para daí eu fazer essa devolutiva. Então, a gente está falando de codificação e decodificação. E aí é muito simples eu só dizer assim, é um TDAH. E eu não entendi o contexto histórico dessa criança. Uhum. Eu tenho pouco estímulo em casa. Opa, então a gente vai olhar de outra forma. Então, o pai, muitas vezes, ele já vem com algo na mão. Ou, às vezes, ele não vem com nada. Eu só percebi a questão de comportamento. Então, a gente primeiro faz esse rastreio. Eu geralmente peço esse exame, o DEPAC, tá? Que é feito com uma fono, tá? Especializada, né? Não é audiometria. Tá? Então, ele vai ver a velocidade de processamento desse paciente. Por quê? Porque no teste eu vou estar observando a velocidade de processamento. Seja na infância, seja no adolescente ou no adulto, tá? Porque isso compromete o quê? Como eu vou fazer as devolutivas. Então, o meu raciocínio, muitas vezes, ele fica mais lento. Ele fica letárgico para as atividades. Muitas vezes, as minhas funções executivas também vão ser defasadas. Né? E, então, às vezes, eu só venho com a medicação. Não estou dizendo que a medicação ela não é eficiente. Ela tem a eficiência. Porém, ela vai cobrir o quê? O sintoma. Ela não trata. E muitas vezes esse olhar do pai ou da mãe, tá ótimo, não preciso mais, de acompanhamento, porque já melhorou. Daqui a um tempo começa novamente todo esse processo. Aí vai trabalhar na dosagem, vai trabalhar, muitas vezes, troca de medicamento, mas o que é importante não está sendo visto. Tá? E não é só isso, nós temos que ver que se ela está numa fase aí de aprendizagem, né? De alfabetização, a gente entender esse contexto que é complexo. Né? E trazendo o que a Remi trouxe, até mesmo adultos, né, na universidade têm dificuldades. Né? Kate, eu escuto, mas eu estou olhando o professor falar e eu não estou conseguindo absorver a informação, eu me perco. Opa, vamos ver esse raciocínio, a codificação que você está recebendo, a codificação. Por quê? Para mim poder produzir essa informação. Então, todo esse processo, seja médico, orgânico, a questão de vitamina também contribui muito, a questão estrutural. Então, não é só uma questão assim, eu vou lá, eu sento, eu faço o teste e pronto, tá tudo certo. Não. Então, a gente faz uma avaliação clínica, uma observação. No nosso espaço hoje a gente trabalha um pouco mais amplo, então, por exemplo, eu vou trabalhar com outras crianças, vou ver como ela vai interagir, se ela tem uma iniciativa ou não. Muitas vezes no processo eu vejo os pais dentro da sessão com a criança, então é mais de apontamento e menos, né, de trazer assim, poxa, eu não contribuí com isso. Não vou generalizar, porque tem pais que têm esse olhar, né? Muitas vezes, eu contribuí para isso, então eu sei que agora, o que nós podemos fazer? Né? Então, é bem complexo. Complementando também, na menina, né, no diagnóstico das meninas, ele se torna bem mais complexo. Por quê? Porque a menina, ela cria estratégias. Então, ela oculta, ela mascara, né? Mas o sofrimento é maior. Tá? A gente tem índice aí de ideação suicidas, né? De se automutilar, que é uma questão, muitas vezes, que elas não expõem para ninguém, a não ser, muitas vezes, o terapeuta, né? Então, a busca por, muitas vezes, de aprovação, de saber como eu vou lidar. E naquele momento onde eu estou exposto, como a Remi também trouxe da questão da ansiedade social, como entender esse processo? Para a menina é complexo. O menino, até ele cria outras formas, então, não que seja mais tranquilo,
mas não é tão pesado quanto para a menina. Entendi. É interessante que isso tudo que tu trouxe, dá para perceber duas coisas, né? Ou realmente tem um diagnóstico, ou é um estilo de vida que realmente precisa ser mudado ali, né? Porque a gente falou um pouquinho antes sobre como a vida, às vezes a gente escuta orientações de pessoas que viveram num mundo diferente do que a gente vive hoje, né? De um cotidiano, de uma rotina, de uma logística totalmente diferente. E a gente quer adaptar ou seguir aquelas orientações, aquelas regras que vêm de família, nos nossos filhos, enfim, em quem está ao nosso redor, e a gente não percebe que a gente precisa organizar aquele estilo de vida de acordo com o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje tem muito estímulo, calma, vamos tentar diminuir. Ou, zero tela, zero estímulo, não sei o quê, porque não é... Mas calma, talvez tenha que dar um pouco mais de estímulo. Então, como é importante realmente esse acompanhamento, antes de ficar por aí dizendo, é isso, é aquilo, né? Porque passa por um primeiro profissional que às vezes dá um diagnóstico em 30 minutos que olha a criança, e talvez não era aquilo, talvez, como tu falou, né, tem que olhar para trás, tem que olhar o todo, os pais têm que acompanhar aquela criança e entender o que está acontecendo com o próprio filho, o adulto, né, se reconhecer, de novo, como o autoconhecimento ou o conhecimento daqueles que estão contigo é tão importante, né, porque tu falou quanta coisa tem que analisar para conseguir chegar num diagnóstico, que não é algo assim fácil, de só preencher uns requisitos básicos e deu. Não. Eu tive até uma paciente que foi muito interessante, depois da avaliação dela, ela me trouxe assim, ela me mandou por mensagem, ela falou assim, Kate, eu tenho que te agradecer, porque talvez eu não tenha sido tão sincera com você. Eu falei assim, tá. Daí ela descreve, olha, aconteceu isso, talvez eu não tivesse mostrado realmente. E aí, ou seja, é aquela limitação entre paciente e profissional. Então, você vai respeitar, a hora que você estiver confortável, você traz. A gente pontua, aí o paciente também vai decidir, e a gente mostra para o paciente, olha, orienta, na verdade, isso aqui não está sendo viável. E nesse momento, ela conseguiu, depois de um tempo, foi 1 ano, ela me manda essa resposta e me disse, realmente, eu não quis olhar, mas eu omiti isso. Eu não fui tão sincera contigo. E aí os resultados, depois disso, lógico que ela se modificou, né? Alterou a rotina. E aí ela teve resultados totalmente diferentes do que ela estava colocando ali, né? Eu sempre digo, você não precisa mentir para mim. É para ti. Sim. Esse momento é seu, né? E muitas vezes, às vezes pela vergonha, às vezes por esse incômodo, ou muito a questão do julgamento, né? Porque quando se torna adulto, eles têm esse receio. E não só o adulto, a criança também, né? Principalmente, eu tenho crianças hoje entre 10 e 11 anos que, se você conversar, tem meninas mais infantis e outras totalmente maduras, entre aspas. Mas que consegue visualizar, mas ela não se expõe. Ali se expõe, o que eu digo é de trazer realmente aquilo que me incomoda. Demora-se um tempo. E aí, para quem está nos ouvindo, assistindo, que sinais que eu posso olhar primeiro para o autismo, TEA, né? Que sinais que eu posso identificar assim, olhar, o meu filho está tendo esse comportamento, é um sinal de alerta. Eu vejo, primeiro ponto, a gente olhar essa parte motora, tá? Muito se diz assim, meu filho não fala, ele foi para fono, ele trabalhou, mas não desenvolveu. Mas a gente precisa olhar muito para essa questão da área motora, tá? Eu tive recentemente, no ano passado, no congresso, e isso realmente foi trazido em pauta de uma fisioterapeuta, que eles estavam com um paciente em relação a isso. O paciente com todos os terapeutas, e ele não se desenvolvia. Não é só o desenvolvimento da fala, o ato motor, né, de você movimentar, mas é num todo, corpo, né? E isso vai trabalhar para que eu possa me desenvolver na minha linguagem. Porque muitas vezes a gente trabalha, aliás, o paciente vem, ele bate, ele grita, isso é uma forma de comunicação. Ele não está conseguindo expressar dentro da linguagem, vamos dizer, adaptável, funcional, que a gente está no nosso dia a dia. Entendi.
Então, é um ponto que a gente precisa também. Outro ponto, você até colocou sobre isso. Eu quero isso, ou a facilidade que a gente tem no nosso dia a dia. Eu quero água, eu só aponto, mas eu não trago. O que você quer? Água? Então, vamos junto com a tia. Água. Né? Estimular a criança para isso. Outra coisa, por exemplo, tem vários brinquedos dispostos. Tá, vamos ver qual essa criança vai buscar. Ele vai buscar sempre o mesmo tipo de brinquedo? Eu quero proporcionar, eu vou ampliar um pouco mais. E aí ele vai mostrar o comportamento que ele vai ter. Né? E a gente observar se ele faz essa questão do alinhamento, de pareamento, ou seja, de cores. Eu tenho hiperfoco em números, eu tenho a questão, um ponto crucial. Uma coisa que eu pego no pé também. Crianças que estão em desenvolvimento, tá? Aí da aprendizagem. Não desenvolver a sua língua materna ainda. Eu estou numa escola bilíngue. Nós precisamos ter um cuidado com isso. Por quê? Porque são crianças que ainda não desenvolveram a tua linguagem materna e estão desenvolvendo outra linguagem. Entendi. Tá? E depois isso, de alguma forma, né? Estou dizendo num paciente com um transtorno do TEA, tá? Então, vai ter uma dificuldade. Nós tivemos, eu e o Lincoln, em comum, um paciente que ele é, se não me engano, árabe, se não me engano. Eu não me recordo muito bem. E nós tínhamos essa dificuldade, porque parte falava em português e parte falava a língua materna deles. Até o ponto que nós tivemos que chegar. Ele era bem, né, assim, paciente de movimento, então ele pegava, puxava, mordia, e, enfim, era a forma que ele estava se comunicando. E isso a gente precisa entender. Como eu vou, os pais, qual é a linguagem que eu vou trabalhar com meu filho? Né? Então, todo é um processo que a gente tem que começar a analisar. Sim. Né? A questão da alimentação, eu também trazer possibilidades. Eu ir no mercado, eu colocar meu filho ali, vamos fazer tal comidinha, vamos brincar. É trabalhar a comida, os alimentos de uma forma divertida. Um ponto também crucial. Banho, geralmente, ali é um ponto crucial. O processo do desfraude também é um processo bem crítico para alguns. Tem pacientes que podem desenvolver bexigoma, tá? Que é a questão aí onde a criança segura, retém essa urina. Eu tenho pacientes que podem desenvolver aí a encoprese por uma questão ansiosa, uma questão de movimento. Então, tudo isso a gente precisa, questões fisiológicas, orgânicas, então nós precisamos olhar. Ele é só ansioso. Peraí, gente, não é uma ansiedade. É um movimento que ele está fazendo. Ele está te mostrando algum sinal. Então, eu preciso olhar, novamente, anteceder. O que está antecedendo esse comportamento dessa criança? Né? E isso se estende para a parte adulta também. Sim. O adolescente, o adulto. Então, são pontos cruciais. E no caso do TDAH, porque o que a gente mais escuta falar é a falta de atenção, né? A desorganização, ou esquece, porque eu sou esquecido, mas tem algum outro ponto que realmente chama a atenção, de dizer assim, é caso de procurar um diagnóstico. Vou deixar minha amiga aqui me falar um pouquinho. Acho que dá para ver muito na impulsividade também, tanto na criança quanto no adulto, né? Então, muito do TDAH, a gente acha que muito da atenção. Não tenho atenção, não consigo prestar atenção. Ou uma questão de foco, não necessariamente atenção. Então, eu tenho atenção, só tenho que saber como que eu vou focar ela para alguma coisa. Ou a impulsividade. A pessoa tem foco, a pessoa tem atenção, só que ela é impulsiva. Ela vai parar o que ela está fazendo porque ela escutou alguma coisa, não porque ela está desatenta, porque ela quer ir lá e ver o que é essa coisa. Entendi. E é só fazendo um adendo, que assim, isso que a Remi trouxe é uma questão de atenção dividida. Porque assim, nós estamos conversando, a gente está escutando barulhos, mas a gente não perdeu o foco da conversa. Isso é uma atenção seletiva. Eu tenho os extratores, mas o nosso foco está aqui. Sim. Aí nós temos duas atenções sendo trabalhadas. A concentrada, porque estamos aqui, e a seletiva, porque eu tenho os extratores. Tá. E a gente não perdeu o foco. Então, por exemplo, uma criança que ela tem essa questão impulsiva, né? Ou seja, ela vai querer ter essa impulsividade, ela vai procurar o que está chamando mais atenção.
Mas não quer dizer que ela não tenha, porque ela foi. Ela tem. Entendi. Então, eu nunca. Isso aí é legal de prestar atenção, porque realmente daí tu tem um impulso, até um adulto aqui já ia. Precisa de alguma coisa? Tá tudo certo aí? Já ia tentar. Exato, Legal. exatamente. Quando eu tô na aplicação com criança, cortando um pouquinho minha amiga, muitas vezes eu brinco um pouco, no sentido assim, isso aqui é atenção concentrada. Então eu vou colocar uma música, eu converso com a pessoa no meio do teste, mas no intuito de que ele entenda esse processo. Uhum. Tá? E na seletiva também. Então, a partir desse momento, o paciente ele começa, eu não tinha percebido isso. Entendi. E quem é o primeiro profissional que eu devo procurar? Tenho alguns sintomas desse, ou meu filho tem, meu sobrinho tem. Qual é o primeiro que tu falou assim? Primeiro a escola que diz, o médico que diz, eu posso ir direto num psicólogo? Eu posso ir direto num psiquiatra? Como é que funciona? Quem seria o profissional, o primeiro que eu devo recorrer? Porque dependendo da situação, vão ser multi, né? Tu falou que lá vocês têm fono, enfim, é um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Mas qual é o primeiro que eu tenho que procurar? Assim, tem pais que procuram já de imediato o psicólogo. Tá. Eu costumo trabalhar com a equipe toda. Uhum. A não ser que o paciente venha direcionado só para fazer a avaliação, porque eu quero saber determinada função. Ponto. Tem pacientes que vêm direto do neuro, outros do psiquiatra, outros do pediatra, enfim. Mas isso não te impede, não é assim, eu tenho que ir para o neuro. Entendi. Quando o paciente vem de um plano, geralmente ele passou pelo médico. Uhum. Mas porque ele foi encaminhado pela escola. Se é uma criança, tá? O adulto não, ele já tem essa percepção. Ele já consegue se perceber. Nossa, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Eu já tentei colocar fogo em casa pela minha falta de atenção, porque eu já tive uma paciente assim. Uhum. Eu saí, não sei onde larguei o carro, né? Então, ele mesmo por si só, ele já procura. Agora, quando criança, necessita desse olhar. O pai pode ir direto ou no psicólogo, ou no psicopedagogo, no neuropsicopedagogo, né? E aí faz todo daí o trâmite. Daí nós mesmos podemos encaminhar. É necessário ir para um neuro ou fazer um acompanhamento com um psiquiatra. E o que eu posso fazer em casa, daí no caso dos adultos, para deixar da melhor forma possível, no caso do autismo, vamos supor, suporte nível 1. Como eu posso organizar a minha rotina para que eu consiga lidar com aquilo ali da melhor forma? Isso vai depender se a pessoa ela tem uma rede de apoio que mora junto com ela ou não. Quando a pessoa não tem, ou ela consegue gerir muito bem a própria vida, digamos assim, sem uma questão da intervenção de um terceiro ou algo do tipo, é muito mais difícil. Porque a criança ela tem os pais que vão mandar ela fazer atividade, que vão trabalhar com ela, que vai mandar ela sair do celular para fazer. O adulto, ele vai gerir o próprio tempo. Então, o que eu posso fazer ali é indicar que se siga uma rotina, é indicar que se faça uma atividade, é fazer ali na hora da terapia, e dali para frente é meio que a gente vai lidando conforme vai dando, né? Mas sempre que eu passo o diagnóstico, nos encaminhamentos tem muito um passo a passo para a família, para o namorado, para a esposa, né? Então, primeiro eu vou ver o que daquela pessoa ela precisa de suporte. Então, é sensorial? Vai atrás de um abafadorzinho de ruído, né? É uma questão alimentar? Vamos procurar uma nutri. É uma questão de ansiedade com imprevisto? A gente vai ter que fazer, então, uma rotina regrada, que tente-se ao máximo não sair tão fora dessa previsibilidade, que daí é necessário para o autista adulto, para que ele consiga lidar com o trabalho, para que ele consiga lidar com o estudo, para que isso não seja afetado, que ele consiga ter a rotina dele previsível, porque senão vai gerar estresse, pode adoecer de alguma forma, pode não querer mais sair de casa, porque aconteceu um imprevisto. Então, é muito o que esse adulto tem de mais latente que precisa ser olhado. Geralmente, para mim, aparece, e principalmente com as mulheres, é a questão da previsibilidade. Então, tem que ter uma rotina previsível, tem que, final de semana, no domingo, pega o teu calendário, vê o que você vai fazer durante a semana. Tem algo muito fora do comum, né? Uma formatura, tem que ir, algo do tipo. Faz um planinho B, se prepara. Recentemente, tem uma paciente que eu comecei a psicoterapia dela, e ela tinha tudo.
assim, tudo, do TEA. Ela veio com tudo, né? E ela lidava com muita coisa a vida inteira, tal. Eu fiz a avaliação dela, se fechou no TEA. E quando a gente nomeia isso, ela entende por que que ela chorava no meio da rua quando o Uber parava 2 quadras pra frente da onde ela tinha. E ela travava, ela não conseguia ir até o Uber. Então, recentemente ela teve a formatura dela. E a gente foi trabalhando umas semanas antes e ela super de se planejar, ela planeja tudo. Ela faz planilha, ela faz tudo, né? Isso é muito bom pra ela, porque já é algo que ela mesmo desenvolveu durante anos, assim, ela sabia que ela precisava planejar as coisas. E agora, com o diagnóstico, o namorado sabe que precisa dar esse apoio pra ela, a família sabe. Então, para essa formatura, foi um trabalho bem legal que o namorado estava lá para ser o suporte dela. Então, ela levou o cordãozinho, ela levou o abafadorzinho de ruído, ele estava com uma malinha lá junto na plateia para... Ela não ia precisar de nada daquilo. Mas era algo que só dela saber que estava ali com ele, ela já passou a formatura sem ter uma crise, conseguiu voltar para casa sem ter uma crise. Coisa que antes, meses antes, se ele fizesse um pedido diferente... Para ele no iFood, porque ela não esperava que ele fosse pedir aquilo, ela desregulava, por exemplo. Então, era um caso bem específico. Então, a gente tem que olhar para quem que está vindo, o que essa pessoa precisa, o TEA dela é sobre o quê, né? Porque tem TEAs e TEAs. Tem muitas ferramentas, então, que pode ser utilizada. É bom trazer aqui, e que bom que vocês trazem bastante exemplo prático, assim, né? Porque tem pessoas que, às vezes, se identificam nesse exemplo. Meu Deus, o meu namorado, comigo acontecia a mesma coisa e eu achei que eu que era chata, eu que era, né? E não é, às vezes já é um indício que tu precisa procurar, né? Tem alguma coisa que vocês não falaram até agora, que gostariam de falar, comentar, trazer para o pessoal? A gente tocou rapidamente na importância de aliados, né? Tu falou da medicação que, ela cobre sintomas, mas é importante ter essa terapia ao redor. Mas reforçar que a medicação é importante, né? Sim. Porque tem pais que negam o diagnóstico e principalmente negam a medicação. Exato. Porque criança não quero medicar. Ou um adulto, não, mas vou começar a me medicar com isso aqui, é muito forte. Enfim, a medicação é importante, a terapia dos pais é importante, o autoconhecimento é importante. Então, tudo tem que trabalhar junto, né? Sim. Eu acho que essa é a principal lição que a gente eu consegui tirar, pelo menos da nossa conversa aqui, né? Sim. É bem importante essa questão que a gente levantou, porque assim, muitas vezes a gente só prioriza, né? Ou é a terapia ou é a medicação. Não. Eles têm que ser trabalhados em conjunto. Quando isso é trabalhado, lógico, hoje a gente não tem medicamento próprio para as crianças. Então, são trabalhados a dosagem. Então, isso acaba tendo assim, um pouco mais de dificuldade, né? Porém, quando é bem trabalhada, bem dosada, muitas vezes tem trocas de medicamento, até encontrar aquele medicamento que realmente tem um efeito, que faça um efeito para a criança e que ele consiga ter uma funcionalidade, criar estratégias para que seja na sua parte na parte escolar, a social, o familiar também, né? Tem um bom desenvolvimento, ele precisa trabalhar com todos. Então, seja os profissionais, tá? Dentro das suas especialidades, a cada necessidade de cada um. Porque eu tenho pacientes com TEA que não vão precisar de uma TO. Tenho pacientes que vão precisar mais de uma fono. Tenho pacientes que vão precisar de todos os especialistas. Sim. Né? Eu tenho paciente verbal, tenho paciente não verbal, eu tenho paciente que é muito mais uma questão sensorial, né? O nível 1, a gente sempre trabalha com outras possibilidades, né? E assim, a rede de apoio também é importante. Foi o que ela comentou ali, né? Como é importante ter, no caso desse namorado, né? Que daí te dá realmente o suporte, né? Sim. E assim, foi no ano passado, a gente teve na Câmara Municipal, porque estava sendo trabalhado essa questão das mães, né? Porque elas se sentem muito desamparadas, né? Muitas vezes não conseguimos trabalhar, não conseguimos, né? Alguns suportes que a gente precisa e elas precisam ser acolhidas, né? Porque assim, uma coisa é você ter um diagnóstico para dentro da clínica, outra coisa é você ter um diagnóstico para fora da clínica. Porque o mundo, ele não vai parar para te receber. É você quem vai receber o mundo.
E muitas vezes esse entendimento gera muitas limitações e muitas mães acabam fechando esses filhos e não permitindo que eles cresçam. Então, quando eu tenho uma rede de apoio, eu tenho esses profissionais, é importante. E, recentemente, só para a gente finalizar a nossa conversa, porque eu tomei muito tempo hoje da agenda de vocês, mas recentemente viralizou na internet aí uma menina chamada Mariana, que ela tem um menino que é autista, acho que tem 3 anos, e principalmente pela situação precária que ela vivia ali e a dificuldade e a exaustão que ela estava vivendo naquela situação. E daí o que mais chama a atenção é isso, porque depois que viralizou, daí muita gente, né, foi lá dar suporte, muita gente tem acompanhado, enfim, ajudado de alguma forma, mas antes de chegar nesse ponto, recebia muitas críticas. Eu vou trazer esse exemplo aqui porque muita gente talvez viu, e quem não viu, né, acho que é Mariana Ferreira o nome da menina, se pesquisar vai conseguir encontrar. Mas por quê? Às vezes tem um lado também dos pais, da mãe, do namorado, enfim, de quem convive, que tá numa exaustão tão grande e o pessoal tá do lado de fora só julgando, sendo que poderia ser mais uma rede de apoio, né? O vizinho poderia ser mais uma rede de apoio, a escola mais uma rede de apoio, enfim. Porque quando sobrecarrega uma pessoa só, coitada, essa pessoa já está tentando fazer da melhor forma possível para aquela que precisa de todo um cuidado especial. Aí ela se sobrecarrega, ela fica exausta e daqui a pouco ela não consegue mais dar esse suporte, né? Então, como é importante também a rede de apoio ter uma rede de apoio, né? Porque todo mundo ali no fim precisa de terapia para conseguir ter esse controle, precisa de terapia principalmente para entender que não vai dar conta de tudo e que tá tudo bem, que a gente tem mania de querer ser perfeito, né? E não é. Então, e pro pessoal encontrar vocês, eu peguei uma colinha aqui, gente, do Instagram delas. Cadê? Da clínica. Deixa eu aqui, ó. I de igreja, A de abelha, N de navio, P de pato, IAMP, _ oficial. Esse é o @ do Instagram. Vai estar aqui também no link na descrição do vídeo para vocês acompanharem lá. E vocês têm os perfis pessoais de vocês? Querem compartilhar? Eu trabalho bastante com esse. Daí todas a gente posta ali, né? Aqui, já vou convidar o pessoal para seguir a página, ir lá, fazer comentários, tirar dúvidas, saber como vocês trabalham, né? E marcar lá, quem sabe, um horário, ver como é que funciona a clínica, ir lá conhecer, porque é importante, né, ter esse acesso, assim, né? Alguma coisa que vocês querem deixar de recadinho pro pessoal? Foi tudo? É isso, né? Acho que vale reforçar também para quem é adulto, né? Se tá com a dúvida, busca um profissional, busca uma terapia, busca uma avaliação. Lembrem que a avaliação não é que você vai pagar e vai sair com diagnóstico, você vai sair sabendo como o teu cerebrinho funciona, principalmente. Mas se tem essa dúvida, né, por que não vai se conhecer um pouquinho melhor, fala com a família se tem essa possibilidade, descobre mais um pouquinho de si, porque muitas vezes aquilo que a gente está passando hoje, no sofrimento que a gente tem hoje, a gente vai ver ter uma raiz lá atrás, tem como lidar de uma outra forma, né, tem como dar um outro sentido. Então fica aí, para quem é adulto, vale a pena sim buscar uma avaliação nesse sentido, por mais que seja um transtorno do neurodesenvolvimento, muita coisa passa batido, muita gente descobre depois de adulto, vale a pena dar uma olhadinha. Eu diria assim, reforçando também essa questão da busca, né? Mas também com que a família procure esse autocuidado para si. Não só olhar a criança, mas num contexto geral de todos, né? Esse bem-estar. A gente entende que tem essa questão financeira, a questão do trabalho, rotina, né, de cada um, mas quando eu compreendo a necessidade maior que a gente construiu, vamos dizer, enquanto família, todos vão ter uma funcionalidade, uma saúde mental, saúde física, orgânica. Eu digo que é a tríade, né? Alma, espírito, num todo, né? Então, que procure sim. Você disse como é que fala? Me esqueci agora. A rede de apoio, não? A rede de apoio. A rede do apoio da rede do apoio, né?
E isso é importante porque muitas vezes a gente não encontra. E uma das minhas pacientes me disse assim essa semana: Kate, como é difícil. Porque quando você tem um diagnóstico, eles querem que você coloque esse colar para identificar esse transtorno. E muitas vezes isso dói para a gente. Então, assim, a gente entender que uma patologia ou um transtorno, ou você ter uma lesão, você não precisa muitas vezes estar ali mostrando para ser vista, né? Uhum. E isso gera muitas outras questões emocionais daí. Uhum. Então, que a gente procure, sim, estamos lá na clínica aberto para esse trabalho. Nós temos 2 grupos onde nós trabalhamos só com mulheres, tá? Um grupo só onde a gente trabalha com ansiedade, que temos mães que participam. Ai, tá? que legal. Com ansiedade social, ansiedade generalizada, outra, abusos, né? Um relacionamento abusivo, porque acontece também, né? Uhum. Então, ele acontece a cada 15 dias. Então, enquanto o filho está ali, a gente também está se cuidando. Ai, que bacana. Então aí, ó, já convido vocês novamente, né? Sigam a página, entrem em contato. Lembrando que nós estamos nas plataformas de áudio Spotify, Amazon Music e Deezer. E no Instagram, no TikTok e aqui no canal do YouTube, né? @Melanie Talk Show. Então sigam, se inscrevam, aperta o sininho, curte, compartilha tudo aquilo que a gente precisa para alcançar mais corações. Porque o intuito das nossas conversas aqui é levar conhecimento. Às vezes tem alguém do seu lado que está precisando ouvir alguma coisa que estava nessa conversa. Então vai lá, compartilha com essa pessoa. E lembrando, né? Tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. E ela falou aqui de relacionamentos abusivos. Eu quero convidar vocês também para assistir o Vinhoterapia, que é o nosso programa que já está no ar o primeiro episódio. E em breve o segundo episódio vai estar no ar, que é com a psicóloga falando sobre os relacionamentos abusivos, sobre como identificar esses relacionamentos, como a gente se identificar para saber se a gente está vivendo um relacionamento em que a gente gostaria realmente que fosse, ou se a gente só está porque é um padrão da sociedade. Enfim, convido vocês para ir lá assistir. Era isso, muito obrigada e até breve.